Olá, tudo bem? Que bom falar com vocês. Eu e a Lê estamos aqui na nossa quarentena, seguindo as orientações das autoridades. E nós acabamos de fazer uma conversa com alguns colegas. E como temos recebido de vocês pedidos para que a gente fale sobre o que a gente faz com as nossas empresas, falem algo para nós sobre esse momento, como nós enfrentamos, o que nós podemos fazer. Então, nós decidimos, de alguma forma, gravar algo para vocês, algo que nós sentimos que talvez possa ajudar nessa conversa. A nossa contribuição talvez não seja com dicas financeiras, práticas, sobre o que vocês podem fazer, de coisas bem concretas, embora talvez em algum momento possamos também refletir com vocês. Coisas práticas também são necessárias nesse momento. Mas também a nossa intenção aqui é trazer um olhar sistêmico para isso tudo que nós estamos vivendo. Então, de alguma forma, é a nossa forma de compartilhar aquilo que nós alcançamos até agora e o nosso conhecimento com vocês, que vivem esse momento difícil. Nós também, né, Lê, vivemos esse momento e estamos também olhando para como que nós podemos nos manter focadas e aprender, crescer, sairmos desse momento difícil melhor do que nós entramos. Esse também é um objetivo, ok? Claro. Estamos... A gente estava falando aqui, né, Ana, de que todos nós estamos partilhando de um mesmo momento histórico e social. E claro que algumas empresas ou algumas profissões vão ser mais afetadas, estão sendo mais afetadas nesse momento, mas a médio prazo, o que vai fazer a diferença entre o quanto isso vai impactar as empresas e as profissões, as pessoas, vai ser a postura as decisões e a postura que ela vai tomar a partir de agora, né? Eu quase me arriscaria a dizer que 80% do resultado de tudo isso que está acontecendo vai depender dessas ações que vão ser tomadas a partir de agora, né? Como que cada um escolhe dar os próximos passos, né? Sim. Esse vídeo vai ser enviado para os nossos alunos, mas sim, se vocês quiserem compartilhar com alguém, fiquem à vontade. Às vezes alguém também pode se beneficiar do que nós estamos partilhando. Então, nós vamos... Só para quem não nos conhece, eu sou a Ana e a Lê que está aqui conosco, né? A gente trabalha no IP Empresarial, temos um trabalho com lideranças, com empresas, com consultoria. E o nosso trabalho busca sempre ampliar o olhar para aquilo que está para além do aparente, aquilo que está para além do que é visível. O que nós podemos aprender com aquilo que está para além do concreto, aquilo que se interpõe a nós. O que esse destino coletivo que toma todas as empresas, de alguma forma, todos nós, todas as nossas famílias, nosso patrimônio, nossas empresas, o que nós podemos aprender juntos. E talvez nas nossas reflexões, uma primeira percepção que nós tivemos foi: esse é o nosso momento, essa é a nossa história, essa é a história que nós estamos vivendo. Quando a gente trabalha o pensamento sistêmico, me lembro muito que o Jan Jacob, que é um consultor holandês que trabalha muito na nossa área, ele fala muito sobre reconhecer o que é. Então, o primeiro passo é reconhecer. Sim, isso está acontecendo. Essa é a nossa realidade. E a partir disso, o que eu faço com ela então? Eu fiquei me lembrando muito das histórias que eu ouvi dos meus avós, dos meus pais, dos meus bisavós, que na época deles também enfrentaram algo difícil. No meu caso, foi a imigração, né? Aquelas pessoas que entraram num navio sem saber para onde iam, sem saber falar a língua, com poucos recursos. Foi uma história que eles também superaram. E em alguns momentos, quando eu me sinto perdida ou com medo, eu me lembro que eu não sou um ser isolado e que eu sou parte também de um clã, que eu tenho recursos e que isso já aconteceu com a minha família, já aconteceu comigo, já aconteceu conosco como coletivo e nós, de alguma forma, superamos. Então, isso também me dá força para olhar para frente. E a pergunta que vem para mim sempre é: como que nós queremos contar essa história?
como que nós queremos que os nossos filhos contem essa história, como que os pais deles superaram um momento difícil. Então, eu digo que sim, é um momento difícil, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade. Para mim, pessoalmente, está sendo uma grande oportunidade. Eu estou em casa com o meu esposo, com os meus filhos, e a gente está podendo olhar para isso. O que está acontecendo? Do que vocês sentem medo? O que vocês acham que vai acontecer? E também poder pontuar para eles como que nós lidamos com isso. Eu tenho certeza que numa próxima dificuldade que eles tiverem, eles vão se lembrar de como nós lidamos, que nós somos também guias, né, dos nossos filhos. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é: como você está lidando? Como você está liderando a tua equipe, a própria família? Às vezes nós temos pais de famílias que são responsáveis pelo sustento da família, às vezes as mães que são responsáveis pelo sustento da família. Como que você está lidando com esse momento? O que você está focando? E nessa postura, né, e até para nesse convívio que tem em família, mas para todos, e também para quem tem que passar alguma certeza, não é certeza, alguma segurança para os seus funcionários, né? Quem lidera, quem tem que liderar, o que tipo de mensagem que eu estou passando? Eu estou passando uma mensagem de segurança, uma mensagem de que nós assumimos a responsabilidade e vamos fazer coisas diferentes, nós vamos dar um passo cada vez, ou você vai ter um discurso que eu acho o mais perigoso nesse momento, é o discurso do incapaz ou da vítima da situação, né? Nós não podemos assim, ok, essa é a realidade, então o que nós podemos fazer? Como que eu vou contribuir para que a minha família fique bem em casa? Como que eu vou contribuir? Primeira coisa, né? Como que eu contribuo dentro das minhas limitações para que a minha equipe, as pessoas que dependem do funcionamento da minha empresa, como que eu vou me comunicar com eles? Fazendo mais alarde, aumentando o nível de medo que está por trás desse momento, ou se eu vou ser alguém que vai trazer clareza, estabilidade. Isso é bem importante dentro de casa e também para a nossa equipe. Isso ajuda muito. Sim. De alguma forma, se você para olhar para a história e para todos os momentos críticos em que nós vivemos, provavelmente você vai encontrar em cada um desses momentos os grandes líderes que surgem nesses momentos de dificuldade. Então, agora, mais do que nunca, é muito importante entrar em contato com a nossa força de liderança, a nossa própria autoliderança. Às vezes, se eu sou um profissional liberal, eu posso ter uma equipe pequena, estou talvez exposto a menos riscos, eu tenho um certo caixa, né? Mas muitas empresas nesse momento, elas estão se deparando com algo bem concreto que é até quando eu consigo me manter vivo. E aí, claro, sou uma pessoa bem conectada com a área de finanças, eu me questiono muito sobre como estão os nossos planos financeiros nas nossas empresas, como nós estamos fazendo as contas. Porque a gente sempre fala na teoria, e todos os livros de administração e finanças, né, falam sobre quanto tempo a reserva de emergência tem que atender a quanto tempo, 6 meses, 3 meses, 12 meses. E o que a gente vê na prática é que muitas vezes nós temos negligenciado fazer as contas de uma forma adequada. Realmente essas reservas que a gente precisa ter, isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. Quanto por cento que eu posso reservar a cada mês para casos como esse de emergência? Às vezes não tem a ver, eu sei que muitas empresas vão dizer, não, mas não é possível, não coube no orçamento, eu estou começando, no Brasil é difícil, tem todas as nossas justificativas. Mas o que a gente vê na prática não tem a ver com o quanto eu faturo e o nível de concorrência e as questões legais brasileiras. Tem a ver com uma postura de nós não nos prepararmos adequadamente para esses momentos difíceis, porque a gente sabe que eles virão, nós não sabemos o que motivará, né? E nem quando chegará, mas faz parte da vida.
vivermos esses momentos. Então, prestem atenção e talvez como uma tarefa, que se a gente pudesse deixar uma tarefa, né, Lê? Reveja teus planos financeiros, olha para os teus custos, reveja como que você pode começar a criar essa reserva. Isso não é uma coisa que se faz de um dia para o outro, é uma cultura que você também vai implementando na tua organização. Não negligencie os números, não negligencie o dinheiro. O Bert Hellinger, ele costuma dizer, né, que o dinheiro ele tem um faro muito fino e ele não aceita desrespeito. Então, muitas vezes, o que nós observamos? Às vezes, alguém começa, empreende no Brasil, a nossa realidade, a maior parte das nossas empresas são micro e pequenas empresas, empresas familiares. Então, conforme a empresa vai crescendo, o que normalmente acontece? Nós vamos aumentando o nosso padrão de vida. E às vezes isso não tem sincronicidade. Então, a minha dica, assim, aquilo que deu certo para mim é sempre: mantenha o seu padrão de vida e aumenta o teu lastro financeiro. Pensa nas reservas primeiro, né? Eu não estou aqui baseada em livros nem nada disso, é a minha experiência pessoal, né? De quem está aí, estou há 20 anos, acho que a Lê também está mais ou menos esse tempo. Foi sempre uma prática que eu fui aprendendo, né? Primeiro você vai aumentando a tua segurança, porque quanto mais a tua empresa cresce, o teu risco cresce. A cada novo colaborador que você tem, o teu risco vai ampliando. Então, você não pode se confundir achando que você é a tua empresa. A tua empresa é muito maior do que você. A partir do momento que você tem um colaborador, você tem uma empresa. E ela já deixa de ser você. Ela é já um sistema vivo. Uma empresa é maior do que nós, mesmo quando nós somos os fundadores dela. Sim. E não tem muitas histórias de quem empreende e coloca o investimento da empresa em primeiro lugar, sempre sai na frente num momento de incerteza, né? Eu digo sempre que não existe o não dá para fazer uma reserva, não existe isso. Eu me lembro de momentos na minha vida onde eu estava ganhando muito dinheiro com o meu trabalho, e momentos em que eu estava ganhando menos, e eu sempre sempre dava para reservar alguma coisa, né? Esse é um princípio, no muito ou no pouco, você sempre tem como reservar. Mas, ok, agora algumas pessoas não fizeram essa reserva, então, e parece às vezes que o número não vai fechar. Quem já passou por uma crise de olhar para os números e dizer, não tem como, daqui isso não tem jeito. Eu digo assim, não parem agora, não desistam, façam as contas, ajustem de uma forma bastante respeitosa aquilo que é possível cortar de gastos no seu negócio, coloquem as pessoas em primeiro lugar na hora de tomar as decisões, mas não desiste agora. Não entre em desespero e não desiste. Tem calma, mesmo que precise elaborar, porque quando a gente está decidido a fazer a coisa dar certo, é quase que como não é um milagre, é uma lei de atração. De repente você troca uma ideia com uma pessoa que está com uma dificuldade parecida e vocês podem se juntar. Então, isso é uma coisa bem importante nesse momento, manter também a firmeza de olhar para os números e seguir firme. Não sei, Ana, isso funcionou comigo nas horas difíceis. Sim, talvez até para a gente fechar essa parte, a gente acabou entrando nos números e nas finanças, né? Não tem como agora. Mas, sim, mas talvez, assim, a contribuição do pensamento sistêmico também tem a ver com isso. Sejam respeitosos com o dinheiro que vocês fazem, porque ninguém ganha dinheiro, a gente faz dinheiro, né?
Sejam respeitosos com os esforços que vocês fazem. E isso se mostra no dinheiro. Então, é como a Lei disse, bom, isso aconteceu, o que eu posso aprender agora? De que forma eu posso ser respeitoso? De que forma eu posso me preparar para a próxima vez? E como que eu lido com isso agora? Agora é o momento de você ser criativo, de olhar para o teu cliente e se perguntar, onde o meu cliente está agora? Do que ele está precisando? Tem alguma forma de eu estar próximo dele para que ele não se sinta sozinho, abandonado? Eu tive uma experiência nessa semana, né? Como que eu posso contribuir, né, Como Ana? que Eu eu acho que é a posso, palavra. como que eu posso contribuir? Como que eu posso estar a serviço? Quando a gente trabalha no olhar sistêmico para as empresas, nós sempre olhamos a empresa serve à sociedade, a empresa serve ao cliente. A empresa não serve a mim, dono. Não é para mim que ela existe. É um grande engano a gente pensar nisso. A empresa, uma empresa que tem sucesso, que tem mais chance de ter sucesso, porque a gente sabe que não tem a ver só com isso. Não vamos ser ingênuos também, né? Mas uma empresa tem mais probabilidades de alcançar o sucesso quando ela se coloca nesse movimento. Eu, empresa, olho para a sociedade e me pergunto como que eu posso servi-la. Nós, como donos, também servimos a nossa empresa. Do que ela precisa? Então, ontem eu estava até conversando com uma pessoa que estava muito preocupada e eu disse, escolhe um objeto, escolhe algo, teu cartão de visitas, algo que tenha a logomarca da tua empresa, algo que quando você olha, você se conecta. Isso aqui é minha empresa. Coloca do teu lado, senta ao lado dela e pergunta do que você precisa. O que nós podemos fazer por você agora? Onde está o nosso cliente? Do que ele precisa? E as pessoas que estão conosco, do que elas precisam? De alguma forma, se você se colocar nesse movimento, você vai encontrar novas ideias, novos insights, novas possibilidades. Você agora vai conseguir perceber qual a força do laço que você estabeleceu com o teu cliente. O teu cliente está aproveitando para protelar, cancelar, dizer que agora ele não pode, ele está se afastando de você, ou você consegue sentir que o teu cliente está junto com você? Porque eu tenho observado uma e outra situação no meu entorno, né? Então, nós temos clientes que estão esperando a empresa entrar, a empresa abrir, porque eles querem imediatamente comprar algo, eles precisam de algo e eles estão esperando, eles estão torcendo pela empresa. E também tem clientes que estão aproveitando essa oportunidade para se afastar. Então, a pergunta que vocês precisam se fazer é: qual é o laço que eu estabeleci com esse cliente? O que eu construí como relacionamento? E se você perceber esse laço está tênue, o que você precisa fazer para que esse vínculo aconteça? Os clientes, de alguma forma, fazem parte do nosso negócio. Isso. De certa forma, não, né, Ana? Os clientes, eles são a nossa força. Sim. É assim, as empresas existem para isso, para servir. Né? Então, escutar os seus clientes, eles também são uma grande, eles são recursos num momento como esse. Né? Sim, sim. Os próprios clientes. Talvez, não sei se eu coloquei de uma forma adequada sistemicamente, recursos, né? como eu vou dizer, às vezes eu vou dizer assim, é claro, é óbvio que o meu cliente é meu recurso, porque eu preciso dele para vender ou coisa. Não é isso. O seu cliente num momento como esse, o cliente pode ser aquele que vai te mostrar qual é o teu caminho, qual é o caminho que vai te ajudar a sair mais fortalecido desse momento. Sim. Uma outra questão que nós estávamos olhando, eu e a Letícia, sobre pessoas. Então, agora é um momento muito rico para você também olhar para os laços que você estabeleceu com a sua equipe. Como que como que as pessoas têm reagido? E como que você, empresa, tem olhado para os colaboradores? Está nos teus planos essa pergunta de como que eu vou fazer para manter esses talentos, essas pessoas que confiam em mim, que esperam por mim, que acreditaram em mim, no meu propósito? Ou eu vou me colocar agora para
e talvez essa palavra que eu vou usar é um pouco pesada, que seria para aproveitar essa oportunidade para desligar as pessoas que eu já queria ter desligado há muito tempo, mas que eu fui levando de alguma forma. Nós somos responsáveis por essas pessoas que às vezes nós mantemos dentro da nossa organização, quando na verdade elas já não tinham mais como contribuir. Quando você faz isso, você enfraquece a tua empresa, enfraquece aquela pessoa. Porque na alma é como se a pessoa sabe que o tempo dela já acabou. E às vezes você desligar alguém de uma forma respeitosa, você também pode estar proporcionando uma oportunidade. Então agora é o momento de você perceber se você realmente precisa desligar as pessoas e como você vai fazer isso. Esse o como, esse olhar respeitoso, como a gente falou, né? Bota lá, seja respeitoso com as pessoas que contribuem com o teu negócio, com o teu cliente, seja respeitoso com as necessidades também, com as tuas necessidades, né? com aquilo que você dá conta, né? E peça ajuda para as pessoas que podem contribuir, sabe? Às vezes é um amigo, é alguém que é da mesma área profissional, fale com pessoas também. Não se feche, porque às vezes esse momento também, às vezes é uma tendência de eu me fechar para me fortalecer. Ok, tudo tem um equilíbrio, mas procure ouvir as pessoas e isso pode ajudar também. Sistemicamente, a gente sempre fala, né, do lugar especial que os colaboradores mais antigos ocupam. Então, esse é um bom momento, por exemplo, para você estabelecer um diálogo com as pessoas que estão há muito tempo na tua organização. Talvez eles tenham, talvez agora que onde nós estamos um pouco mais com menos tarefas, menos atribulados, talvez aquele tempo que a gente sempre dizia, nossa, o dia que eu puder parar, eu vou fazer isso. E a gente nunca conseguia parar, agora nós temos esse tempo. Então, para estabelecer um diálogo, como você vê a nossa organização? O que você acha que nós temos como força? O que surge para você como impulso criativo? Às vezes, essas pessoas que estão há tanto tempo conosco podem ter ideias maravilhosas, criativas, e nós não tivemos tempo de ouvi-las. Então, sempre no meio do caos, você consegue encontrar forças. E de novo, reforço novamente, é um momento em que grandes talentos surgem, grandes ideias, grandes soluções, grandes insights surgem dessa fricção, né? Eu digo que uma crise também é uma fricção. Talvez a gente está vivendo mais do que uma crise. Para mim, é quase uma ruptura de um modelo de como nós fazíamos as coisas. Um retorno onde você se percebe parte. Agora a gente viu na prática, na vida real, na pele, aquilo que a gente às vezes falava de uma forma um pouco romântica. Nós somos todos um. Quantos dias demoraram para que nós percebêssemos que somos todos um? Foram poucos dias. Não foi uma filosofia, não foi uma ideia, foi uma coisa bem real que aconteceu com todos nós. Então, é um movimento novo. E talvez uma oportunidade de reinventar a nossa história. A nossa história individual, enquanto começa lá na nossa família. Olha que oportunidade. Começa nos nossos pequenos núcleos sociais e isso vai se ampliando. A nossa família, a nossa empresa, as nossas cidades, nosso estado, nosso país. Então, também observe o que tem de crescimento com tudo isso que está acontecendo. Coisas que acontecem na quarentena, né, Lê? Sim, com certeza. Tudo isso nos exige uma adaptação, né? Mas faz parte. Em outro momento, o que importa? Eu poderia agora ter falado, não, Ana, não dá para a gente fazer essa conversa, gravar esse vídeo, porque eu tenho um cachorro em casa e ele eventualmente vai latir. E eu poderia dizer, então não vou fazer, porque pode acontecer.
ou eu assumo que eu tenho um cachorro em casa, que esse cachorro, de vez em quando, está cheio de vizinhos agora em casa, então ele está super estimulado com vários barulhos da rua, e ok, vamos fazer mesmo assim, não é? Vida que segue. Que segue. Reconhecer aquilo que é, né? São as ferramentas que cada um use o que pode, sem procurar um modelo perfeito. Use as ferramentas que tem hoje. Né? Sim. E vamos em frente. Eu Talvez, acho. talvez para fechar, Lês, deixa que Sim. se quiseres fechar teu microfone, caso ele... Ah, tá. Mas acho que ele já está ficando tranquilo. Talvez para fechar um último insight que a gente conversou, até eu fui elaborando também tudo que estava acontecendo, né? E tive esse insight agora, hoje de manhã, sobre isso que está acontecendo conosco, de alguma forma, está nos levando a criar campos de memórias, né? É um campo, a gente fala dos campos morfogenéticos ou dos campos formativos. Então, se eu tenho uma empresa e de acordo com aquilo que eu vou lidar, com as decisões que eu vou tomar e tudo aquilo que se tornar muito traumático para as pessoas, tenderá, se não ficar claro, se não ficar bem resolvido, isso tenderá a se repetir no futuro. Eu até comentei assim, quando a fala saiu da minha boca, eu até me surpreendi com o que eu disse hoje de manhã, que daqui 5 anos, 10 anos, 15, 20, talvez, nós vamos fazer constelações onde algo vai aparecer algum tipo de medo, algum trauma que se repete numa empresa que vai estar vinculado com esse momento de agora, com aquilo que nós vivemos agora, com a forma como nós tivermos lidado com isso. Se as nossas decisões agora geram traumas, geram muito medo nas pessoas, isso fica como um campo de memória. E a tendência é que os campos de memória voltem a se repetir. Então, também fique conectado com isso. Que tipo de campo de memória eu posso criar? E isso tem muito a ver com o teu mindset, com a tua postura, com como você vai enfrentar isso. Busca os teus recursos. Com certeza, todos nós já vivemos momentos difíceis em algum nível da nossa vida e nós encontramos força para superar. Agora é aquele momento onde você busca novamente olhar para o copo meio cheio ou meio vazio, olhar para as suas forças, lembrar da sua história, da história da sua família e trabalhar para que essa memória seja uma memória de força. Isso vai te ajudar no futuro. Isso talvez vai fazer com que você se aproxime do teu cliente, se aproxime das pessoas que estão com você. Isso pode ser uma grande fonte de força. Está nas nossas mãos. Essa é a pequena liberdade que o Bert Hellinger fala que nós temos, mas que se nós tomamos essa pequeníssima liberdade, nós podemos fazer coisas grandiosas. Então, talvez para finalizar, eu queria finalizar com essa reflexão. Sim. Obrigado, Ana, por trazer para a gente esse convite a refletir, né, e a buscar um centramento para fazer aquilo que precisa ser feito com serenidade, trazer clareza para o momento, né, ter discernimento para fazer as escolhas que vão precisar ser feitas. E nós desejamos que todos fiquem bem e que se conectem com essa força. Lembrem, essa força não está só em mim, não está só na Ana. Essa força é uma força que ela está no coletivo também. Ao mesmo tempo, nós estamos vivendo uma crise juntos e a força também vem do coletivo. Esqueça que não sou só eu, não é só você. Somos nós que podemos fazer coisas bonitas a partir daqui, né? Sim, um destino compartilhado. Isso. Fiquem bem. Desejamos todo sucesso, toda a força para vocês. Nós vamos colocar nos nossos canais esse
essas A ideias conversa. que nós estamos partilhando, né? E se vocês tiverem dúvidas, perguntas, encontrem em algum lugar, deixe nos comentários e a gente pode gravar novamente, fazer algum encontro com vocês. Nós estamos também à disposição para compartilhar o que nós podemos nesse momento. E confiem que vai passar. É isso mesmo. Um abraço para todos vocês, então. Tchau.